Deus está interessado em todas as áreas de nossas vidas. A maioria das pessoas não acredita nisso, mas é verdade. Deus nos ama mais do que podemos imaginar e está sempre preocupado em guiar nossos passos, tanto nas grandes decisões quanto nas pequenas. Deus deseja estar envolvido e, se estivermos dispostos a ouvi-lo, Ele nos conduzirá na direção certa. Por exemplo, o casamento é muito importante para Deus, sendo uma das áreas-chave de nossas vidas. Deus verdadeiramente deseja que acertemos nisso. Entre os muitos propósitos do casamento, Deus também o utiliza para revelar sua relação com a igreja. Por isso, Deus tem um alto padrão para o casamento. Aqui estão algumas coisas que você verá quando Deus estiver mostrando seu cônjuge. 1. Você verá sinais claros. Deus nos fala de diferentes maneiras e em diferentes momentos. Quanto mais sério é o assunto, mais Ele nos fala sobre isso. Como percebemos, Deus falando conosco depende muito de nosso relacionamento com Ele. Podemos não saber que Ele está se comunicando conosco quando não estamos familiarizados com Ele. Por exemplo, sempre reconhecemos a voz de um ente querido. Às vezes parece que um ente querido nos falou, mas não temos certeza. Com o tempo, porém, poderemos confirmar se realmente foi nosso ente querido quem falou conosco ou não. Precisamos perceber isso. Podemos não ter certeza de que Deus está falando conosco, mas podemos confirmar após algum tempo que Ele está de fato falando. Se tivermos um relacionamento próximo com Ele. Deus faz isso para que não fiquemos confusos sobre com quem casar. Ele provavelmente usará os canais normais e usuais que Ele usa para falar conosco, e então os reforçará com outros canais. Se Deus normalmente fala conosco por meio de sonhos, Ele provavelmente nos mostrará por meio de sonhos que uma certa pessoa é nosso cônjuge. Além disso, Ele pode nos dar paz em relação a essa pessoa. Ele também pode enviar outras pessoas para dizer que você e essa pessoa formariam um ótimo casal. Parecerá que tudo gira em torno dessa pessoa. Devemos estar ansiosos para observar todas as maneiras como Deus fala conosco. 2. Você sentirá que é certo. Não haverá erro em seus sentimentos em relação a essa pessoa. Embora você possa ter dúvidas ocasionalmente, já que é uma decisão importante, você sentirá profundamente que essa pessoa é certa para você. Você pode ter tido a oportunidade de interagir com essa pessoa em muitos níveis, e através dessa experiência, perceber que ambos podem funcionar juntos. Você sentirá confiança de que Deus orquestrou tudo para uni-los. Você se sentirá conectado a essa pessoa, e ela se sentirá da mesma maneira. Por exemplo, quando Adão encontrou Eva, ele disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Quando ele conheceu Eva, ele pôde perceber que ela era a certa para ele. Outro exemplo é Isaac, filho de Abraão. Abraão tinha servos e servas e vivia em uma terra que não estava isolada de sua família. Mas Isaac não parecia reconhecer que alguém ao redor era suficiente para ele. Em Gênesis capítulo 24, Abraão encontrou uma esposa para seu filho Isaac, e imediatamente depois que Isaac a viu, ele soube que ela era a escolhida. Como ele havia perdido sua mãe anteriormente, a Bíblia afirma que ele foi confortado por sua presença. Podemos negar o sentimento o quanto quisermos, mas na maioria das vezes, para verdadeiros crentes, saberemos se essa pessoa é certa para nós. 3. Você verá que nosso relacionamento com Deus não diminuirá. O casamento não define nosso relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento com Deus define o casamento. Muitas pessoas cometem erros ao escolher seus cônjuges. Elas rejeitam quem Deus quer para elas e permanecem com pessoas com as quais não deveriam estar. Quando isso acontece, seu relacionamento com Deus começa a enfraquecer. A importância de estar em comunhão com um crente sério e comprometido com Deus é enfatizada desde cedo. Embora ele respeite nossa liberdade de escolha, permite-nos interagir com os incrédulos, conscientes de que podem nos desviar com suas influências ímpias. No entanto, ele possui o poder de transformar até mesmo aqueles que serão nossos futuros cônjuges, guiando-os em uma jornada espiritual e de fé, modificando seus comportamentos anti-ímpios. Portanto, uma das coisas que Deus nos mostrará é que essa pessoa é muito comprometida com Ele e melhora nosso relacionamento com Ele. Essa pessoa não incentivará você a pecar ou a desobedecer a Deus de qualquer maneira. Essa pessoa estará mais do que disposta a honrar a Deus no relacionamento
e estabelecer sistemas e estruturas que o impedirão de desagradar a Deus. Juntos, vocês glorificarão a Deus em seu relacionamento. Quando seu relacionamento não o distrair, mas o ajudar a crescer em Deus, é um sinal de que Deus está mostrando quem é seu cônjuge. Devemos sempre lembrar que nosso relacionamento com Deus vem antes do casamento. A vida eterna não se baseia em quão ótimos são nossos casamentos, mas em quão grande é nosso relacionamento com Deus. 4. Você verá que está preparado para seu cônjuge, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Deus nos prepara antes de nos usar, mas a maioria das pessoas não percebe isso porque não valoriza a maneira de Deus fazer as coisas. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele é um Deus de ordem. Ele tem princípios, mas os seres humanos sempre tentam torcer os padrões de Deus para se adequar à sua ilegalidade e desejos egoístas. Infelizmente, às vezes isso se aplica à igreja também. Adão nunca desejou uma companheira. Foi Deus quem decidiu que não era bom para Adão estar sozinho. Adão não estava ciente de que estava sozinho, mas quando Eva veio, ele percebeu. Assim, Adão foi capaz de identificar o que estava faltando quando viu Eva. Ele estava preparado para encontrá-la, e assim ela veio. Isso também é verdade para o resto de nós. Ficar ocioso e recusar-se a ser produtivo, ou recusar-se a andar com Deus em certas áreas de nossas vidas não nos favorece. Isso porque Deus quer que sejamos bons o suficiente para a pessoa com quem Ele quer que estejamos. A forma como Deus nos capacita é semelhante à maneira como Ele capacita nossos futuros parceiros, permitindo que possamos reconhecê-los quando cruzarem nosso caminho. Reconhecendo que nenhum de nós é perfeito, Ele nos dá parceiros que podem nos complementar. Portanto, Deus muitas vezes nos prepara para cultivar relacionamentos matrimoniais quando nos deparamos com aquele que Ele destinou para nós. O aprendizado nunca para, mas deve haver um nível de entrada necessário para diferentes atividades, e isso é o mesmo para o casamento. Só podemos ver o que Deus está nos mostrando quando temos um relacionamento com Ele, e quando nos importamos o suficiente para saber o que Ele tem a nos dizer. Se realmente desejamos ver o que Deus está nos mostrando sobre nosso cônjuge, devemos considerar fazer estas 3 coisas. A primeira é ter um desejo genuíno de agradar a Deus. Se não tivermos isso, não há como ver Deus nos mostrar nosso cônjuge. Às vezes, podemos ficar desapontados com os caminhos de Deus, porque não conseguimos ver o resultado. Mas quando desejamos agradar a Deus, buscaremos obedecer a Ele, apesar de nossas próprias disposições. É muito mais fácil para nós quando alcançamos esse estado de coração chamado coração rendido. A segunda é orar. Não podemos ver o que Deus está nos mostrando quando não nos comunicamos com Ele. Então precisamos perguntar a Ele o que Ele está mostrando. Precisamos implorar a Ele para abrir nossos olhos para ver mais claramente. Isso é muito importante. A terceira é estudar a palavra de Deus. Esta é a maneira principal de ver o que Deus está nos mostrando, mais do que qualquer outro canal. Deus escolheu falar através de sua palavra nestes últimos dias. Não abrir a palavra de Deus significa que não estamos prontos para ver o que Ele está nos mostrando. Podemos ter um casamento abençoado quando escolhemos andar com Deus, e isso se baseia em obedecer às instruções que Ele nos dá. Que Deus te abençoe.